Bom dia, meu nome é Marcos e irei falar sobre o capítulo 20 do livro O Homem Calculado. Neste livro vamos falar sobre os números, definições de número, sentido de número, iremos falar sobre o zero, os algarismos e entre outras coisas. Mas o principal que nós iremos falar é sobre os números decimais. O meu grupo é representado por 7 pessoas, eu, Marcos, Paulo César, Samuel, Cleibe, Eliomar, Jorge Michel e Kevin. É interessante a gente observar as diversas formas atribuídas aos algarismos usuais no decorrer dos séculos. No quadro acima podemos observar, a partir da primeira coluna esquerda, os algarismos 1, 2, 4 e 5. Na primeira linha, temos algarismos que são apenas iniciais de palavras de sânscrito, que era a antiga língua dos brahmanes. Na terceira linha aparece o primitivo algarismo hindu. Nas duas últimas linhas podemos ver os algarismos ainda usados em princípios do século XVI, isto é, na época do descobrimento do Brasil. Em 1579, o matemático italiano Bombelli incluiu em sua álgebra um conjunto completo de notações, para as quais pretende simplificar o cálculo e facilitar as operações algébricas. A raiz quadrada é representada pelas letras R e Q, colocada antes do radicando, e a raiz cúbica com o símbolo análogo, o R e o C. Mostra-nos da figura acima, na primeira linha usa uma expressão algébrica escrita por Bombelli, e a seguir a mesma expressão traduzida por símbolos modernos. Deixou de ser incluída a letra P, sinal de adição, antes do segundo, R. Agora irei mostrar um quadro de como fizeram as mudanças nos algarismos, como eram antigamente e como é hoje. O quadro que eu vou mostrar agora para vocês mostra-nos a evolução das formas atribuídas aos algarismos 6, 7, 8 e 9, durante 30 séculos. É interessante assinalar que o algarismo 8 é o único que se mantém mais ou menos constante durante esse largo período de tempo. O 9 se tornou a forma que apresenta atualmente, a partir do século XV. Números decimais. Números decimais são numerais que indicam que um número não é inteiro. Geralmente, após os algarismos das unidades, usa-se uma vírgula, indicando que o algarismo a seguir pertence à ordem das décimas, ou casos decimais. Todos os números decimais, finitos ou infinitos e periódicos, podem ser escritos na forma de fração. Porém, os números decimais irracionais, como pi, por exemplo, não podem ser escrito na forma de fração, pois são infinitos e não têm período. Em 1617, a notação introduzida por Steve foi adaptada por John Napier, matemático escocês, que surgiu o uso de um ponto ou de uma vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Durante muito tempo, os números decimais foram empregados apenas para cálculos astronômicos. Em virtude da precisão proporcionada, esses números simplificam muito os cálculos e passaram a ser usados com mais ênfase após a criação do sistema métrico decimal. Quando surgiu os números decimais que usamos hoje? Inicialmente, o sistema decimal posicional de numeração apareceu na Índia e já em meados do século VIII era usado amplamente na Rússia, e por essa mesma época também surge na China e em outros países do Oriente. Os europeus adotaram esse sistema hindu de numeração do século XIII devido à influência árabe. Daí surgiu precisamente a denominação historicamente incorreta da numeração árabe. Sexagenal. O sistema sexagenal é um sistema de numeração de base 60, criado pela antiga civilização sumérica. Uma possível razão para o aparecimento desse sistema de numeração pode residir o elevado número de divisores de 60, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Outra hipótese poderá vir de uma união do sistema de contagem de base 5. Eu vou falar sobre o sistema de numeração. O sistema de numeração é um conjunto de números representados por numerais de uma forma consistente. Em condições ideais, o sistema de numeração deve representar uma grande quantidade de números úteis,
Exemplo, todos os números inteiros e todos os números reais. O conceito de número e contagem desenvolveram-se antes de qualquer registro escrito. É impossível responder essa pergunta a rigor qual é a base mais antiga. Há igualmente provas do 2 ter sido usado como base na épocas pré-históricas, bases sugeridas talvez como número de nulações. O sistema vigesimal, base 20, terá sido amplamente utilizado na época em que o homem ainda andava descalço e contava pelo dedo dos pés e das mãos. O sistema sexagesimal, base 60, foi utilizado pelos babilônicos, sendo utilizado na contagem do tempo e na medida dos ângulos. Hoje utilizamos a contagem no minuto, que tem 60 segundos. Esse é o conceito de sistema de numeração e suas características. Hoje em dia, os números são usados para tudo, mas já houve uma época na história muito antiga em que os homens nem conheciam os números. Foi preciso um longo período para que os homens inventassem os números. Outro bom período até que os números começassem a ser escritos de forma primitiva, e muito tempo ainda até se escrever os números naturais como os escrevemos hoje. Na sequência dos números naturais, o sucessor de 97 é 98, e não existe número naturais entre 97 e 98. Para escrever um número maior que 97 e menor do que 98, sem usar frações, passou-se outro longo período, até que o surgimento de uma longa ideia fantástica e simples, colocar uma vírgula no fim de um número natural e continuar escrevendo algarismo também depois da vírgula. Zero, valor nulo, sem representação nos números romanos. É um número que precede o inteiro positivo 1, e todos os números positivos e o sucessor de 1 negativo menos 1. E todo número negativo ele é definido como uma cardinalidade de um conjunto vazio. E o elemento neutro na adição é absorvente na multiplicação. Refere-se que a origem do zero somente ocorreu em 3 povos: babilônios, índios e a civilização brasileira. Na Europa, a definição do símbolo zero ocorreu durante a Idade Média, após a citação do algarismo septagonados, que foram divulgados no continente europeu por Leonardo Cabonati. Esta descoberta representou na época um paradoxo, pois era difícil imaginar a quantidade e a representação do nada, do existente. A representação gráfica do zero demorou cerca de 900 anos para ser incorporada ao sistema septagonal indo-estrangeiro de numeração. Algarismo. Algarismos ou dígitos são símbolos que representam os números inteiros e reais em sistemas. O nome vem do matemático algarismo e tem os algarismos arábicos humanizados, algarismos arábicos, algarismos indo-arábicos, que são 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. O numeral ordinal indica a ordem em uma série, primeiro, segundo e terceiro. Cada elemento numeral é um algarismo ou um dígito. Números com 3 dígitos e números com 10 algarismos. Os algarismos binários podem ser apenas 2, o 0 e o 1, e algarismos hexadecimais são 16. O 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8, o 9, A, B, C, D, E e F. Números e numerais. O numeral, quando substantivo, designa símbolos que representam os números. Os números são realidades abstratas que designam dos numerais. Por exemplo, o 2 representa o 2 em notação decimal e o 2 representa o 10 em notação binária. Os numeral cardinal indicam uma quantidade absoluta, 1, o 2, o 3, e o numeral ordinal indica uma ordem numa série.
0 é um valor nulo sem representação nos números romanos e todos os números positivos é o sucessor de um número negativo. Bom, os algarismos. A base dos algarismos são apenas os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. E entre o numeral cardinal e ordinal. O que muda entre eles só são a contagem. Por exemplo, no cardinal é 1, 2, 3, 4, 5. E no ordinal é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Concluímos que ao fazermos esse trabalho, aprendemos várias coisas sobre o livro O Homem Calculável, capítulo 20. Este livro foi de bastante êxito para nós, pois pôde levar informações para nós e para os alunos da classe.